Bom, porque estou fazendo esse vídeo, gostaria de falar um pouco mais sobre a concepção, né, da cosmovisão da nossa sociedade hoje, da sociedade ocidental, né, que tem se enveredado de todas as formas possíveis para tentar se desvincular dos paradigmas que as fundaram contraditoriamente, né, das suas bases, que justamente são os preceitos éticos, em parte filosóficos, né, dos gregos, e moralmente tem todos os aspectos da moralidade judaico-cristã, né, dos hebreus, assim por se dizer. Isso interessa a eles porque há algo que tem a intenção, a pretensa de ser simplesmente completamente diametralmente oposto aos estatutos realmente colocados como bíblicos, né, e que tenta se colocar como sendo algo melhor, né, mas a gente percebe que desde o paraíso, na realidade, até mesmo o que ofereceu não era dele. A árvore do conhecimento do bem e do mal é uma criação de Deus, em que o homem experimentou, provou daquilo permissivamente por Deus, né? Então nós vemos explicações prosaicas que isso envereda pela queda do homem, né, da separação dele com Deus, de onde surgiu a necessidade de se criar uma religião para tentar religar a esse Deus, que da onde surgiu todos os males, todas as necessidades, através do pecado, do homem conseguir realmente algo para seu sustento se manter, né, em que não havia antes. A qualidade do homem era de quase Deus, apesar de ter um conhecimento nesse sentido parcialmente incompleto, mas havendo a necessidade de se criar leis, a exemplo das tábuas de Moisés, para poder guiar o homem a uma conduta moral, já que ele evidentemente se tornou imperfeito, né, e apto apenas a cometer equívocos, erros. Acho que o ser humano, na natureza adâmica, tem a qualidade de simplesmente ser capaz de ter consciência, de reconhecer as suas falhas e seus erros, o que aparentemente esses são completamente contrários, né? Tentam fazer da falha e do erro justamente como um acerto, e por isso estão sempre errando o alvo. A gente observa justamente na prática que essa gente, em sua necessidade de humilhar, né, em sua necessidade de estar pisando, é uma luta constante, em que à medida que tentam se dizer cristãos, né, até mesmo, né, a gente vê, eles estão apenas para lá de se acharem acima de qualquer suspeita, acima da lei, acima de Deus, ao ousarem querer colocar justamente que eles podem simplesmente acabar com o que está escrito na Bíblia, acabar com a minha salvação, acabar com o que Deus me promete, acabar com qualquer possibilidade que eu possa ter, né? Independente do meu arrependimento, do meu reconhecimento que possa ter cometido uma falha, esses que se consideram assim, evidencialmente eles se consideram, apesar de suas atitudes dizerem o contrário, se consideram acima de qualquer suspeita, né? E a própria sessão de humilhação prova que a necessidade de estar pisando, que eles estão baixo, estão querendo subir, estão querendo ir acima da gente, através da gente. O que é contraditório à ideia de um Deus existente por si só, né? Um Deus que não precisa pisar em ninguém, não precisa humilhar ninguém. Ele pede para que o homem se humilhe, né? Porque através disso, ele reconhecendo o pecado, a falha, né? Sendo humilde nesse sentido, ele vai obter o perdão de Deus. E a gente observa justamente a própria denigrição através da ciência, que tem sido um entrave, curiosamente, porque o ponto diferencial que separou realmente a religião, né, que criou uma divisão, é que a religião, né, a judaico-cristã, ela tem dificuldade de aceitar a ciência como um mecanismo de mensuração ou de simplesmente positivista, empírico, de conseguir observar e comprovar os elementos de sua religiosidade. E por isso mesmo falha, demonstra uma falha, enquanto alguns tentaram abranger, mas falha porque a ciência humana, em seus paradigmas, né, de medição, de mensuração, visa apenas abranger a natureza da nossa realidade, a natureza não o sobrenatural, né? E por estar nesse campo, como eu chamo de teorema do horizonte da realidade, propõe justamente que existe a transcendência, a imanência, nessa linha, que a linha que a gente está é a linha natural, é a linha da natureza, onde está a história, onde está a ciência humana,
em que está fora desse campo de visão mensurável pela ciência, aqui está o sobrenatural ou o subnatural, se assim preferir, né? Mediante as características próprias. E a concepção justamente dessa ciência espacial, que é contraditório a um Deus, transcendente, um Deus imanente, um Deus, diríamos assim, de Kairos, né? Que não é um Deus espacial, é um Deus de Kairos, é contrário de um Deus do agora, que, por exemplo, a gente observa através de concepções que ele não tem uma relação com a fé, porque o agora, a fé não está no agora, a fé ela está no depois. Eu acredito que serei salvo, serei arrebatado, que serei perdoado, que serei redimido, remido. Isso não está no agora, isso está fora da linha do horizonte dessa realidade, e por isso mesmo não pode ser cognível, né, mensurável pela ciência vigente, né? E a concepção de uma ciência espacial ela sempre vai tender ao materialismo, pura e simplesmente porque ela está presa no agora, ela está presa no espaço, ela está presa nessa dimensão, enquanto uma ciência temporal seria a redenção, né, o mais perto de chegar de um Kairos, conforme o livro que eu escrevi, Kairos, o livro do tempo, que apesar de falar de Kairos, fala dessa concepção de uma ciência, uma abordagem temporal dessa mesma ciência, que não contradiz necessariamente o que é observado, o que é comprovado, mas que pode tender uma aproximação, porque conforme o Vaticano faz, por exemplo, eles utilizam a ciência de modo mais apropriado ao cristianismo, né? Mensurar o que é verdadeiramente milagre, conseguir mensurar as resultantes, porque a ciência ela investiga as resultantes, ela estuda a abordagem dos efeitos, mas quando eles são intrínsecos em relação à metafísica precursora de determinado efeito natural, eles não são capazes de mensurar, de sondar. E uma ciência temporal, dimensional, seria capaz de conseguir transcender esses aspectos tridimensionais do agora, de nossa dimensão, e por isso mesmo uma abordagem muito mais ampla, multidimensional, assim por digamos, aproximar a religião naturalmente da ciência. Tem que observar realmente isso que eu disse, porque a necessidade do ser humano por paradigmas tornou-se necessário para poder guiar a conduta, o comportamento do ser humano, de modo correspondente a tentar atingir, né, os seus objetivos por resultados realmente positivos. O que a gente observa que essa contra-religião, contra-espiritualidade, ela não tem conseguido atingir os resultados apropriados e mensuráveis pela própria ciência, pela epistemia, mostrando um tipo de ranço, em que à medida em que tem-se a necessidade ávida e faminta e insaciável por se superiorizar, por se achar com arrogância sem equivalentes resultados melhor, não corrobora as expectativas desses resultados, e por isso surge tanta ganância, inveja, lascívia, tanta cobiça sobre o trabalho alheio, que naturalmente quando resultados são observados pelo esforço, não por esse merecimento em que a pessoa coloca dentro de si, com as prerrogativas de predestinação, de que é escolhido, de que ele pode mais, né? Mas pelo esforço verdadeiramente, o descamamento, não se desviar para esse materialismo que tanto cobiça nossa carne, nosso corpo, quando a luta das ideias essencialmente é por mentes e corações. Eu digo corações mesmo, não o órgão que temos dentro de nós, pelos sentimentos, pela afeição, pela consciência humana, enquanto acaba-se nesse sentido apenas desfigurando o ser humano da sua própria essência, da sua própria natureza, e consequentemente todos os seus, o fruto do trabalho de séculos, conforme havia dito nos vídeos anteriores, da sua filosofia, a ética, das suas leis, da sua ciência, que é medicina, psicologia, apenas sendo uma aberração a tudo isso, né? A gente vê tanta violência se espalhando por aí, doenças venéreas, que é pela prática promíscua, né, do sexo, em que não é valorizado, né? O materialismo essencialmente é sexista, vê tudo em sexo, do sexo, que apenas não relaciona o psicológico consciente, mas apenas o inato, instintivo, natural do ser humano, não com a qualidade espiritual. Então a gente pode observar às vezes até mesmo mais sabedoria
em alguém que às vezes não pode ser tão instruído, mas é sincero e que não distorce até mesmo a expressão humana, quer criativa, linguística ou tanto mais.